Eu ouvi atentamente o senador Medeiros e a preocupação nossa vem na mesma linha, senhora presidente. O Brasil cresceu muito, principalmente com relação à produção agrícola, pecuária ou à nossa agroindústria, não só no interior do país, mas em todo o nosso país. E não tivemos a capacidade de crescermos da mesma forma com a infraestrutura brasileira. Infelizmente, lá atrás, não sei, há 50, 60 anos atrás, o governo brasileiro optou pelas rodovias e não pelas ferrovias. E ao optar pelas rodovias, deveria ter feito um planejamento para que nós pudéssemos, então, termos as rodovias necessárias para transportar a nossa produção. A produção do Rio Grande do Sul, a produção do nosso estado de Rondônia, nós temos a BR que ainda não está duplicada, de Porto Alegre a Florianópolis. Alguns trechos ainda é pista simples. É uma pena que isso tenha acontecido. Enfim, esse é o Brasil que nós vivemos, estamos e temos que achar soluções, achar uma maneira de destravar essa trava que está atrapalhando o crescimento e o desenvolvimento brasileiro. E se estive hoje pela manhã com o diretor-geral do DENIT, o engenheiro Walter Cassimiro Silveira, para discutirmos a possibilidade do Exército Brasileiro assumir a conclusão das obras dos viadutos lá em Porto Velho. Esta seria uma alternativa viável por conta do impasse criado pela determinação do Tribunal de Contas da União, exigindo da empresa vencedora do certame para a conclusão das obras, a assinatura de um termo de responsabilidade técnica pelas obras já executadas por outras empresas, porque essa licitação é uma continuidade. E a empresa não aceita assinar esse termo, se responsabilizando por uma obra que ela não fez. O contrato poderá, então, ser extinto e, por isso, já estamos trabalhando com uma nova alternativa, que eu vejo a única alternativa ou a solução mais rápida nesse momento, é o setor de engenharia do Exército, o 5º BEC, o 5º Batalhão de Engenharia de Construção de Porto Velho, que assuma, ao menos, a conclusão do viaduto e dos acessos do Trevo do Roque. A alternativa é um termo de cooperação entre o DENIT e o Exército para que esta obra seja concluída e a população da nossa capital não enfrente mais transtornos causados por estas obras inacabadas na nossa capital. Essa é uma obra que envergonha todo o nosso estado de Rondônia. Começou a ser construída em 2008. Era previsto a construção de 6 viadutos e um complexo rodoviário de acesso à região central e aos principais bairros de Porto Velho. E, infelizmente, até agora não foi concluída. A obra vinha sendo tocada pela Prefeitura Municipal de Porto Velho por meio de um convênio com o governo federal, através do DENIT. A primeira paralisação ocorreu em 2010. Depois disso, criou-se um grande impasse. A obra foi retomada pelo menos 3 vezes, mas até agora não foi concluída. Em 2013, o governo do estado concluiu as marginais, a chamada Via da Beira, mas os 6 viadutos ficaram inacabados. Em 2014, o DENIT assumiu a obra com o compromisso de terminá-la e até agora está buscando uma forma de resolver esse imbróglio que está entre a licitação da Prefeitura, o repasse que o DENIT fez para a Prefeitura, agora a devolução da Prefeitura para o DENIT, a nova licitação, o TCU que não aceita a licitação da forma que foi feita pelo DENIT, enfim, a população continua sem as suas obras efetivadas. Eu tenho dito por várias vezes, obras inacabadas, obras paralisadas, é um prejuízo muito grande à população, não só pelo que foi gasto, mas também e principalmente por a obra não dar à população a condição de utilizá-la, que eu entendo que é o mais grave. A população não consegue utilizar uma obra, ela não foi concluída.
O fato é que os moradores de Porto Velho e todos os usuários da BR-364 já não suportam mais os transtornos causados por essas obras inacabadas, que são engarrafamentos, poeira, lama, e clamam por uma solução urgente desse problema. A revitalização da economia de Porto Velho depende muito da conclusão dessas obras e de outras que estamos trabalhando para que sejam viabilizadas, como a construção do contorno norte de Porto Velho. O DENIT, através do diretor-geral, doutor engenheiro Walter, também nos assegurou, nessa reunião de hoje pela manhã, que lançará o edital de construção para o contorno norte de Porto Velho nos próximos 45 dias. O projeto técnico está passando por algumas correções no orçamento para a conclusão do termo de referência e será encaminhado para licitação através do RDC, que é o regime diferenciado de contratação. A via expressa do contorno norte ligará Porto Velho à BR-364, ao Porto Graneleiro e os demais terminais portuários do Rio Madeira, com acesso também à ponte do Rio Madeira, que leva até a Manaus, passando por Humaitá, e é a nossa famosa BR-319. E tirando do centro da cidade, da Avenida Jorge Teixeira, todo o trânsito pesado que passa hoje no centro da cidade. E as obras de duplicação da BR-364 na travessia urbana da cidade de Paraná, que já estão na etapa de licitação. O processo licitatório já foi lançado, estamos correndo o prazo. O DENIT também está concluindo o termo de referência para a licitação através da RDC da travessia urbana de Vilhena, que a Prefeitura fez o projeto, fez a doação ao DENIT e o DENIT está agora terminando esta análise para iniciar essa licitação, chamado projeto de multivias na cidade de Vilhena. Mas o que precisamos mesmo é a duplicação completa da BR-364, avançando na proposta de concessão dessa rodovia. Entendo que precisamos rever o atual modelo de concessão se realmente quisermos atrair o capital privado para que possamos ter as rodovias, portos, ferrovias, aeroportos necessários para exportar a produção de forma mais competitiva e retomar o crescimento da economia brasileira. O governo federal, o governo interino, precisa dar continuidade nas obras e compromissos que estão em andamento em todo o país, em especial essas obras, esses compromissos lá no nosso estado de Rondônia, como as obras de saneamento básico de Ji-Paraná e Cacoal, sobre as quais realizamos um trabalho integrado com as prefeituras, o governo do estado e o governo federal na elaboração dos projetos e na licitação, que também está na praça. Essas obras precisam ser executadas, pois além do benefício e a melhoria de qualidade de vida que trarão para a população, vão gerar muitos empregos e também movimentar a economia dessas cidades. Esse aquecimento da economia ocorre com uma obra executada lá no interior de Rondônia e pode ocorrer com muitas outras obras espalhadas por esse nosso Brasil, que estão represadas por conta da crise política e que causou uma crise econômica que estamos atravessando. Então, como eu tenho dito e repito, a saída para a crise está no trabalho e principalmente no investimento em infraestrutura e também no setor produtivo brasileiro. É assim que nós vamos atravessar esse momento de crise. Porém, a questão primordial, a retomada do crescimento, é a redução da taxa de juros praticada no nosso país. Só para ilustrar, calcula-se que cada 1 ponto da taxa Selic, até ano passado era 12 bilhões de reais ao ano. Com a inflação, com o juro, que é juro sobre juro, com o juro alto desse, passou para 14 bilhões a cada 1 ponto da taxa Selic, é o que aumenta a dívida interna brasileira, a dívida pública brasileira. O Brasil não pode continuar com essas taxas de juros abusivas, que inibem os investimentos, que traz a geração de renda e emprego para a nossa população. Tenho combatido sistematicamente essa política de elevação de juros,
pois entendo que ela é boa apenas para os banqueiros que lucram com essa situação e com o agravamento da crise econômica em diversos países. Com as taxas elevadas, nenhum empresário tem condições de investir na ampliação e modernização das indústrias, no setor de serviços e mesmo no agronegócio, pois no fim do ano a margem de lucro vai tudo para pagar o banco e nem sempre consegue. Ou seja, já estava mais do que na hora de revermos essa política de elevação dos juros e de tentar fazer receita e superávit primário com mais impostos. Essa estratégia não deu certo e não dará certo, independente de governo. Ou seja, não é aumentando impostos que nós vamos resolver o problema do país, independente do governo que seja. E também não é aumentando ou mantendo a taxa de juros da maneira que está, presidente, que ora preside essa sessão, senadora Ana Amélia. Discutimos há pouco. A taxa de juros precisa ser reduzida e nem pensar em aumentar impostos no nosso país. Temos aqui rever alguns impostos, mas aumentar impostos, nem pensar. O custo do Brasil já é alto. Nós, hoje, estamos sendo competitivos porque o dólar subiu em relação à nossa moeda. Mas, se nós tivéssemos, nesse momento, a relação dólar-real que tínhamos há 2 anos atrás, o produto brasileiro não seria competitivo. Então, nós precisamos rever o custo do Brasil, diminuir os nossos juros para que a gente possa retomar o crescimento, viabilizar os empregos necessários para que os brasileiros precisam no seu dia a dia. Eram essas minhas colocações. Muito obrigado, senhora presidente.